Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez na vitória ou na derrota, infelizmente dessa vez na derrota. E na derrota acho que principalmente a gente tem que vir aqui para tentar identificar quais foram os erros e o que a gente precisa melhorar para os próximos jogos. E Léo, o que você achou do jogo? Bom, exatamente o que você está falando. O Atlético teve um primeiro tempo, né, como todos acredito que viram até os 37 minutos, até os 40, um primeiro tempo bom. Chance de gol, teve oportunidade, né? A primeira oportunidade foi inclusive com o Walter, né? Que na minha opinião falhou, perdeu o gol e ele mesmo disse que se cobra, né? E aquele gol ali seria importante. Seria importante e às vezes talvez ameaçar chutar e uma cavadinha, às vezes resolve. Sim. Né? E eu acho que ele tem qualidade pra... É complicado quando o jogador dá qualidade do Walter, que a gente confia, a gente tem tanta confiança né? nele, exatamente. E é um gol desse que tava 0 a 0 ainda, se faz o gol muda a história do jogo, muda completamente. E depois no primeiro tempo ainda a gente teve uma chance que veio pela direita com o Douglas Coutinho, que na minha opinião deveria ter cruzado, ele chutou, ele espalmou, então outro erro dele, né? O Walter estava entrando. E depois o Goiás no final teve 2, 3 oportunidades que... O Everton defendeu. O Gustavo salvou, inclusive. Gustavo salvou, né? Eu até não sei se... Até não estava impedida a enfiada de bola, eu não sei. Também não sei. Aí o Gustavo salvou assim a bola meio que no susto. Depois o Everton se atirou numa bola que... Uma bela enfiada de bola, o cara dominou muito bem, quase que ele faz o gol também, né? Se não fosse o Everton se projetar. E um segundo tempo... ruim, né? Ao contrário do que foi do jogo contra o Inter, né? Que a gente fez um segundo tempo melhor. Exatamente. Dessa vez, no segundo tempo, a gente caiu bastante em produção. E o que acontece muito com o Atlético é tomar o gol e se perder em campo. O Atlético se perdeu totalmente, não sabe mais o que fazer. Até contra o Tupi, quando a gente precisava fazer o gol, tava 2 a 1, a gente precisava fazer o gol, o time não sabia o que fazer com a bola. O time pegava, parava, não sabia se mexer, não sabia o que fazer com a bola, não sei se é psicológico, se é técnico. Não, eu acho que passa, acho que também tem uma crise psicológica, daí volta toda, né, esse primeiro ano, esse primeiro semestre do ano, né, ruim e tudo, é o mesmo elenco, né, são praticamente as mesmas peças. Com uma outra substituição. Então eu acredito que passa também por isso que nós estamos pedindo um meia de qualidade, experiente, para dar essa sustentação, né? Não estou dizendo um meia que seja, vamos dizer assim, lento, ou meia atacante. Estamos dizendo um meia armador. Muita qualidade. Que tem visão, qualidade técnica. Que tem a visão tipo, para enfiar uma bola de 20 metros. Que era mais ou menos o que o Paulo Bart fazia quando ele chegou em 2008. Quando ele estava lá no auge. Isso, 2009, desculpe. No auge dele, que ele metia umas bolas assim que ninguém via. Ele via. Exatamente. Ele via o cara, deixava o cara na cara do gol. É isso que a gente tá precisando, porque o Felipe não... Apesar da qualidade pouco superior que ele tem em cima do Badia... nós estamos nivelando ali pela média, por baixo, né? Isso, mas a gente não tem um jogador que faça isso realmente. Então, como a gente já disse no último vídeo, a gente precisa da contratação de um meia de qualidade que todo mundo vem cobrando, todo mundo vê que uma contratação desse porte mudaria muito. Sabe quem que matou o jogo? O nome do jogo? Felipe Menezes. Eu acho que seria um jogador que o Atlético poderia contratar. O Felipe Menezes. O Renato Cajá, o Felipe Menezes, quem mais? Tem nomes aí. Tem alguns nomes, mas esses são jogadores, infelizmente, o futebol brasileiro está muito... Tem que investir nessa posição. Mas o futebol brasileiro está muito valorizado. Eu acho que alguns jogadores ruins estão pedindo demais, eu concordo. E isso pode ser um dos fatores para a gente não ter trazido ainda um meio de qualidade. Mas... tem que investir, não tem jeito, tem que tirar o dinheiro do bolso. Porque é o diferencial, uma bola do Felipe Menezes pro Bruno Henrique no segundo gol, que matou o nosso sistema defensivo, o Nathaniel também foi, né? Falhou, tirou inclusive a bola do Everton, onde o Everton estava, e o primeiro gol que também tem, na minha opinião, o sistema defensivo errou também de ter deixado acontecer o escanteio, mas daí o Coutinho errou também, outra falha do Coutinho, tava atrás do cara, não tava nem grudado. É o que eu percebi durante o jogo, que pra mim... O Douglas Coutinho, inclusive, merece o cone da rodada, dessa vez, de novo. Você até diz que é perseguição, mas não adianta. O Douglas Coutinho não dá, cara. Ele no lance do gol, ele tava, como você disse, atrás. E pior que não foi só o Douglas Coutinho que tava. Quando o Edgar Júnior entrou, que eu também achei que ele jogou mal, o Edgar Júnior,
Ele também tava marcando o Bruno Henrique. O centroavante adversário era o nosso atacante, não de área, o nosso atacante aberto que estava marcando o centroavante adversário. Na verdade, a gente estava até comentando antes do vídeo. Começou sendo escalado errado, os relacionados errados. Certos jogadores, eu não vou mencionar, mas certos jogadores não podem ser nem relacionados. Aí tem essa questão de que eu acho que as escalações foram erradas e no momento errado. Mas você não quer citar o nome dos jogadores? Eu digo então. Vadir, Paulinho Dias, De La Torre, que por sorte está machucado. Douglas Coutinho, já está vendido. Que já está vendido, não tem porquê. Eu acho que também não tem São condição. 4 jogadores que não adianta nem... Tem que escalar Rafinha, tem que escalar Otávio. Crisan. Não, na verdade o Crisan foi, mas o Crisan não entrou, daí ele não usa. É o que o Milton Mendes falou, que ele está errando sempre a mesma coisa, que eles têm que errar diferente. Então, Milton Mendes, você escala diferente, substitua diferente. Erre diferente também, então. Exatamente. Se der errado, errou diferente. Eu acho, por exemplo, eu teria começado esse jogo, essa é uma opinião minha, eu teria começado esse jogo não com 3 volantes, eu teria começado com o Nicão e Felipe. É uma opinião minha. Tanto é que o Hernani eu não vi. Porque o Nicão, ele ainda não consegue fazer o papel um pouco, não de volante, mas ele consegue ficar um pouco mais. A enfiada pro gol impedido do voto foi de quem? Foi do Nicão. Se eu não me engano, foi do Nicão. Então... Inclusive nós temos que ressaltar a arbitragem do Heber Roberto Lopes, que na minha opinião deu um cartão vermelho pro Jadson de vingança, e o tal do bandeirinha lá, o Carlos Beckenbach lá de Santa Catarina, que, pelo amor de Deus, Felipe, tinham 3, 4 jogadores. São vários culpados, né, nessa derrota. Os relacionados, que foi a falha do Milton Mendes, o Douglas Coutinho, que quando tava 0 a 0 marcou errado, além de ter jogado mal, que não deveria nem ser relacionado, então começando pelo Milton Mendes. A arbitragem. O Weber, eu acho que não mudou o resultado do jogo, porque o Jadson foi expulso no final do jogo. Era aos 43. Mas ele tirou um jogador para a próxima partida. Tirou o nosso jogador e a gente vai ter que usar o Hernani ou, que Deus que me livre, o Paulinho Dias. Tomara que seja Otávio. Ou Otávio. e o Bandeira que anulou um pelo amor de Deus. Quando estava ainda 1 a 0 e nós poderíamos também mudar o rumo da partida. Na verdade, Felipe, eu acho que assim, para fechar, nós perdemos para nós mesmos. O Atlético é o maior prejudicado pelo Atlético. A gente se prejudica. A culpa é nossa. A culpa é totalmente... A culpa é do Cap. A gente fica assim, a gente fica chateado, porque a gente sabe que a gente poderia ter conseguido uma vitória. Porque a gente sabe, pelo menos um empate. A gente não tem a gente não tem um bom retrospecto no Serra Dourada. A gente nos últimos 4 jogos, 3 jogos, não perdeu, tomou goleada lá. Então a gente fica assim porque a gente sabe que a gente tinha chance de ter ganho. Apesar dos erros durante o jogo e tudo mais, a gente sabe que a gente podia ter ganho. Por isso que a gente fica assim. É verdade. Mas então é isso, galera. Então é a gente encher, lotar o Caldeirão no próximo jogo contra o Atlético Mineiro, que vai ser uma pedreira. E nós precisamos cantar nos 90 minutos antes, no intervalo. Tem que apoiar. Tem que apoiar o time. Porque, assim, a gente tá vendo como é que o time tá indo e a gente vai ter que ficar do lado do time. A nossa força é o Caldeirão. É a torcida. Se a gente ganhar os 19 jogos em casa, a gente já tá livre do rebaixamento, com certeza. Então a gente tem que seguros. A gente tem que fazer sempre o nosso papel em casa. E um time que quer ser campeão e quer também tem que fazer. Mais, tem que fazer algo fora. Então a gente tem que no mínimo fazer algo em casa, a torcida tem que comparecer, tem que apoiar o time e jogar junto com o time. Que assim a gente pelo menos se garante na Série A e fora de casa, que o time a gente tenta ver o que deve fazer. Mas então é isso, galera. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus e até a próxima.